E é... Premonição 6! 14 anos. Durante 14 anos e 10 anos de canal, como um profeta do fim dos tempos, eu estou esperando e declarando a sexta vinda de Premonição à Terra. Teorias infinitas, diversas mentiras e rumores errados roubaram a nossa esperança de ver mais um capítulo da Saga da Morte. Mas hoje não! Sim, finalmente aconteceu. Depois dos atores serem escalados, dos diretores gravarem todo o filme em estúdio e por um longo tempo nada daquilo vazar, e até mesmo a AJ Cook aparecer com um dos atores no set, como falei com mais detalhes no meu último dossiê, muito importante porque ainda vamos tratar daquelas informações e teorias, agora tivemos o primeiro vislumbre do sexto capítulo da franquia, que veio pesado. E não somente um pôster oficial, como também o teaser trailer oficial. O primeiro trailer de Premonição 6 está entre nós. E não é fan-made, não é um concept trailer, é um teaser oficial. Ambos trazem-nos uma nova morte, novos sinais, um novo personagem, novas teorias e novas metáforas. Eu sou o Wes do Cinemania e hoje é o dia de analisarmos a fundo, com detalhes, tudo que nos foi revelado sobre o novo Final Destination Bloodlines. E já adianto, não é pouca coisa. Mas antes de entendermos como a morte vai sacanear de um jeito novo, não esqueça de deixar o seu like para ajudar no engajamento deste vídeo, beleza? Preparados? Então, se der. Correntes e caveiras. E foram lá mais de 10 meses desde que as últimas informações oficiais de Premonição 6 haviam aparecido. Desde dezembro, os veículos de notícias diziam que o filme estrearia no Brasil dia 15 de maio, mas nada de uma foto oficial ou um mísero pôster. E então, em fevereiro, quando se aproxima o Super Bowl de 2025, evento de futebol americano que os americanos juram que a gente se importa, as produtoras começam a ficar ouriçadas em lançar novos trailers de seus grandes filmes. E a Warner nem sempre é uma dessas, ainda mais quando se trata de um filme de terror que até agora estava explodido no churrasco. Quer dizer, esquecido no churrasco. Porém, dia 2 de fevereiro, eis que, para a surpresa de todos, uma semana antes do dia 9, que foi oficialmente o Super Bowl, a Warner, que é uma querida, em todas as redes sociais, simplesmente me sai do anonimato e mete isso. Um pequeno e misterioso vídeo mostrando um ventilador de teto girando no meio de algumas correntes. Nada indicava ser sobre premonição, mas pelo que dava pra ver, o número de correntes no teto era 6. Sim, ventilador de teto bizarro, correntes, cheirava a premonição. Afinal, a morte já tentou usar um ventilador de teto antes, sem sucesso, lá no Premonição 4. Tudo levava a crer que o trailer vinha muito aí. Ainda mais com os dizeres ansiosos para mostrar mais, que o estagiário escreveu. Eu não sei se o número de correntes queria dizer especificamente Premonição 6, já que o título original não traz o número do filme. De qualquer jeito, era um 6, e todo mundo sabe que agora viria o 6. Então foi um grande prenúncio e deixou todo mundo ansioso. Estava chegando. Quem ainda tinha dúvidas de que o trailer seria lançado, não teria mais. Pela tarde do dia 3, a Warner liberou então o primeiro pôster oficial de Final Destination Bloodlines, juntamente com o teaser trailer oficial. Então vamos lá, começando pelo pôster. É uma caveira modelada em 3D, acredito eu, com uma corrente presa em um piercing no nariz, o famoso piercing no septo. Eu achei esse piercing mais parecido com uma aliança e a corrente muito pequenininha pro tamanho dele, mas ok. O fundo é desfocado, mas eles puseram um open lá atrás. Pelo teaser a gente já sabe que esse lugar é um estúdio de tatuagem. Na hora já dá pra imaginar que open é algum sinal da morte, mas a única coisa que tá aberta é a boca da caveira, que inclusive não tem corpo. A gente pode comparar com os outros pôsteres de premonição. O do primeiro filme tem algumas variações, como esse dos personagens normais, mas temos o da capa do DVD, bem icônico, que é o dos personagens com metade dos rostos com a caveira. O do Premonição 2 é idêntico a esse, mas tem uma variação com a Clear na frente, Kimberly excluída, ninguém se importa com ela. O do 3 tem os personagens na montanha russa, mas ainda assim com as caveiras, só que mais sutil nos personagens atrás da Wendy e do Kevin. No 4, a parada já fica mais próxima do que a gente vê aqui. Temos um vidro se quebrando e atrás a cabeça de uma pessoa numa metade e na outra a boca aberta de uma caveira, como se estivesse gritando. Além dessa, temos um com os personagens com cabeças de caveira refletidas na água. Esse aí eu gosto mais. E aí no 5 temos o
mais semelhante de todos, uma caveira sem o corpo sendo atravessada pelos ferros de construção. No filme, essa caveira seria do Peter, na premonição. Temos também a da caveira formada pela ponte caindo. Lembro até que na época a gente ficava discutindo se a caveira tava rindo ou não. Será que essa caveira tá rindo? Faz sentido ela estar rindo. Não, ela não está rindo. Os caras eram psicopatas. Então, caveiras nos pôsteres estão presentes desde o início da franquia lá em 2000. E agora eles seguem com a caveira aqui, ainda bem, porque dá pra perceber uma certa continuidade desde agora. Ninguém vai viajar demais nas ideias e esquecer que esse é um filme da franquia Premonição, pelo menos. Eu só estranho esse roxo, rosa, misturado com laranja, vermelho, branco, preto, um carnaval de cores num pôster só. Gera uma estranheza, parece mais um bordel. Um detalhe interessante é a chamada na boca da caveira: a morte corre na família. No Brasil, traduziram como a morte está na família, mas na verdade esse verbo corre é no sentido de correr sangue nas veias, o que faz o link com o título Bloodlines. Mas, como o pôster não agrega exatamente pro nosso entendimento do que seria essa linhagem de sangue, a galera da tradução deve ter dado uma perdida aí. O logo aqui tá mais bonito, mais simples: Premonição 6, linguiça de sangue. Vamos agora para o teaser trailer oficial, no qual eu fiquei empolgado ao reagi-lo. Normal, algumas pessoas novas no canal não entenderam a histeria com esse teaser, mas eu acho que na maioria são pessoas que não ficaram na expectativa tanto tempo quanto a gente, né? Geralmente as pessoas não ficam tão empolgadas com o lançamento de um filme de terror, mas esse filme é um caso especial. A Warner ficou muito tempo entupida, não conseguia cagar esse filme, e quando finalmente veio, Premonição 6! Ok, já vi esse teaser 1 milhão de vezes e cabe dizer que ele é uma cena do filme, não é um trailer, então ele não conta muito da história, apesar de contar algumas coisas. A primeira cena é de uma mulher metendo um piercing na língua, o bagulho atravessa seco, Premonição 6, língua de sangue, enquanto tem um desgraçado falando demais ao invés de terminar o serviço. Já dá pra ver que esse personagem tem várias tatuagens de caveira no corpo. Tatuou caveira no corpo é morte, vocês sabem, né? A primeira fala dele é a seguinte: meu coroa morreu, eu venho fazer um favor e agora eles querem que eu feche a loja. Pelo que deu a entender, esse personagem, chamado Eric, o nome aparece na playlist do celular dele, perdeu o pai e, não respeitando o luto, o patrão chamou o cara pra trabalhar e agora tá mandando fechar a loja. Esse fechar pode ser de literalmente encerrar o serviço ou de fechar o estúdio em definitivo, falir, mas ainda não se sabe. Ele coloca essa agulha no pote e ao lado dá pra ver mais uma caveira. Caveira é o que não vai faltar nesse estúdio. Lugar perfeito pra dar uma morrida. Quando a garota sai da loja, a logo da New Line aparece na porta, não New Line, e em cima a data 1969. E que data seria essa? Bom, pra entender temos que voltar lá naquela primeira sinopse, aquela da Stephanie. Na década de 1960, uma avó prevê o desabamento de um prédio e salva da morte um grupo de pessoas. Décadas depois, a sua neta, a Stephanie, também começa a ter visões da morte de seus familiares. 1969 seria então uma alusão à data em que aconteceu o tal acidente que a avó da Stephanie teve a visão e salvou geral. Pode ter sido em 69 ou pode ter sido antes, mas esse número não está na porta por coincidência. E se você virar ao contrário os dois 9s, o número fica 1666. Em seguida, o Eric pede pra bela jovem dar like, se inscrever, deixar 5 estrelas, vira o Uber do nada. Ele fala até com um tom de tristeza, mas isso aí é só pra dizer que é um filme contemporâneo ou sei lá. Enfim, piadinha paia. Ele vai de fato encerrar o serviço, tranca as portas e pega um álcool pra esterilizar a cadeira. Não pra esterilizar a agulha, igual no Premonição 5, que por sinal é a mesma coisa. Esterilização com álcool, já temos uma ideia repetida aqui. E no rótulo temos que o álcool é 99%, ou seja, é álcool que se usa em hospital, não é muito caseiro. Fora que os 9s, ao contrário, viram 666 também. E o detalhe é a frase mata 99% dos vírus e bactérias. Ele liga o ventilador e o negócio começa a girar, quase encostando na corrente. Já vai gerando uma tensão daqui. Eu só não entendi pra que servem essas correntes. Elas são só pra decoração? Não sei. Vemos aqui uma outra caveira na barriga dele. Tá pedindo pra morrer, né? Daí ele pega o celular do bolso e vê a foto do papai. O que mais chamou a atenção aqui foi o 13, né? O número do azar no horário do celular. O 13 é legal, mas eu teria colocado 108, né? 1h08, fazendo alusão ao 180 que aparece no relógio do Alex e da Kimberly. Ou então 1h39, o número de pessoas que morreram na escola do Alex, só que aí seria oculto demais e pouca gente ia pegar. Mas o 13, ok,
A intenção é mais explícita. Tomara que tenha o número 180 em algum lugar do acidente inicial. Se não tiver, eu vou ficar full pistola. O que eu posso dizer sobre o pai desse Eric é que ele provavelmente foi uma das pessoas que a avó da Stephanie salvou. Ou se ele não for tão velho, não dá pra ver pela foto, eu acredito que ele seja um parente de alguém daquele grupo que entrou pra lista da morte. A dúvida que fica é, será que ele morreu em alguma cena nesse filme ou morreu antes? Porque ao que parece, a estrutura do filme vai ser a mais diferente de todos os 6. Parece que o acidente inicial não vai acontecer no presente, mas sim nesses anos 60. No celular aparece a playlist de músicas e ao lado da músicas tristes do Eric, temos uma curiosa chamada Interaction Station, estação de interação. E a foto parece, eu disse parece, uma linha de trem. A foto tá em movimento, passando muito rápido por uma estação. Isso te lembra alguma coisa? Então, eu posso estar viajando muito, mas pra mim é uma alusão à morte no metrô da diva. Roda a música triste do Eric e ela é a Without You, Sem Você. O trecho que toca aqui, em tradução, diz o seguinte: não posso esquecer dessa noite, ou seu rosto enquanto você estava saindo, mas eu acho que é exatamente o caminho que a história toma. Você sempre sorrindo, mas em seus olhos aparecem suas tristezas. Nenhuma interpretação relevante até aqui, pelo menos pra mim. Aí, chegamos no refrão. Paulinha, me diz o que é que eu faço. Não, pera, eu não posso viver se viver for sem você. Eu não posso viver mais. Eu não posso doar mais. Não poderia ser mais óbvia a mensagem que o diretor quer passar com a letra. O Eric não pode continuar vivendo sem o pai dele. Isso no sentido sentimental, claro, mas também no sentido literal, no sentido lista da morte. Porque de alguma maneira, talvez o Eric não deveria nem ter nascido, porque o pai dele também não deveria ter ficado vivo, o que agora sim começa a agregar mais a narrativa do Laços de Sangue. E eu acho que a música encaixou muito bem na cena. Me lembrou muito Turn Around, Look at Me e principalmente a Montanha Russa do Amor. Premonição faz muito isso, coloca uma música pra contrastar com a desgraça que tá acontecendo na cena, pra causar justamente essa emoção na gente, né? Pra mim, melhor coisa do trailer. Bem em cima da caixa de grave do som estava o Bubblehead da caveira, simbolizando a morte. Poderia ser um boneco do Demoiedo, parecido com o demo do Premonição 3, mas eles escolheram colocar literalmente uma morte, com um capuz e alguma coisa na mão que não dá pra ver bem. Parece um punhal, talvez um pergaminho. Poderia ser até a própria lista da morte. Seria bem explícito, né? Do jeito que esses diretores aparentemente gostam. Se fosse um demônio, seria mais macabro, eu acho. Essa caveirinha simpática ficou meio cômica demais. Mas não desgostei não, é só que poderia ser melhor. Enquanto o ventilador continua girando, o Eric, pegando viagem, decide fazer uma tatuagem no próprio braço com o nome Dead, claramente formando um homônimo com a palavra Dead, morte. Considerando que no Premonição 4 temos uma cafeteria chamada Morte por Cafeína, exatamente onde os personagens morrem, agora sim eles foram mais sutis nas alusões. Bate o grave da música, a Bubblehead cai em cima de um boneco articulado que bate numa pomba que empurra um pote de lápis que gira até um caderno que movimenta uma bisnaga, que bate num relógio que derruba um pote de agulha só pra chamar a atenção do cara, que empurra a cadeira com a bunda pra bater num galão de álcool e com a pressão estourar a tampa, encharcando o chão. Ele até chega a ver a garrafa derramando, mas não há tempo. A corrente do teto se desprende e se engancha no piercing dele. Piercing que de repente virou uma peça de bicicleta de tão grande. O ventilador começa a enrolar e puxar a corrente. Não vai ser dessa vez que o ventilador vai cair na cabeça de alguém. Não sei bem o que é esse neon na fachada da loja. Parece uma cobra sendo atingida por um raio. Bizarro. Engraçado que ele mesmo fica desacreditado do absurdo. Então ele precisa subir na cadeira para não arrancar a fuça. Só que ele derruba a luminária, estourando a lâmpada e incendeia o chão por conta do álcool. Ele sobe até no balcão de vidro, só que quebra o negócio pelo peso de cavalo dele. Só que ele coloca a outra pata na cadeira giratória ali. Aí não dá pra te defender, né? Essa corrente não tá presa exatamente no próprio ventilador, mas sim numa rosca de ferro, suponho que deve ser a base do ventilador. E essa base, ela tem que estar muito bem presa, muito fixada no teto pra aguentar o peso. Então por isso, ele não conseguiu puxar e arrancar a corrente com a mão. Dá pra ver que ele até arranca o ventilador da base e o negócio para de girar, mas daí o chão já tava pegando fogo, já era. Pausa.
Aqui eu vi muita gente que estranhou ele sair voando, abre aspas, com o nariz preso na corrente, que deveria ter arrancado o nariz dele. Disseram que o movimento não respeita as leis da física. A galera é ansiosa pra criticar, né? Muito ansiosa. Pessoal, o teaser é todo apressado. Eles cortaram muita coisa pra caber em 2 minutos. Então certeza que no filme ela vai ser mais lenta, vai ter mais construção da tensão e a cena vai estar completa. No vídeo, eles cortaram a cena. No momento em que o ventilador desmonta, é que ele sai voando e finalmente cai no chão. Mas perceba que do frame em que ele tira o pé da cadeira pro frame seguinte, ele já sai de outro canto da sala, bem mais pra trás. Ele não tá no meio onde estava a cadeira. Com certeza houve um corte aqui. E outra, ele se balança na corrente segurando ela na mão. Ele se balança com a força do braço, não tá pendurado pelo nariz, o que justifica como o septo dele aguentou a pressão. E as sequências dos cortes são muito embaralhadas. Uma hora a corrente tá super firme, outra hora ela tá mais frouxa, não tá puxando diretamente o nariz dele. Então calma, que tá tudo sob controle. O mano cai no meio do fogo, dá pra ver que a corrente vai junto e não dá pra ver se ele morreu mesmo ou não. A cena muda pro logo oficial: Premonição 6, Laços de Sangue. Repare que atrás do texto tem uma caveira formada pela fumaça, muito da hora, e aqui no BR eles vão manter a numeração, vai ser Premonição 6. Lá é apenas Final Destination. Um acerto, porque o número se mantém desde o Premonição 4, que lá fora é The Final Destination apenas. Então não faria sentido quebrar a numeração aqui. Eles sabem que a gente tá esperando o número 6 no título. Eu só acho que o Laços de Sangue me lembra um pouco um novelão da Globo, tá ligado? Que ela seja mais esperta do que você. Um novo capítulo de Laços de Sangue, hoje, às 8 da noite. Eu teria traduzido como Corrente de Sangue, ou algo assim, pra remeter às teorias da franquia. Laços! Eu acho meio meh. A atuação do Richard Harmon, pra mim tá legal. Eu nem lembrava que ele tinha feito aquele Fenômenos Paranormais 2, que é um lixo, mas eu ainda tô empolgado pra ver o resto do elenco, porque tem muita gente no filme e a personagem principal ainda nem apareceu. A gente não sabe qual vai ser o acidente principal, se é que vai ter um, mas já deu pra ter uma noção do tom do filme, que agora, aparentemente, os caras acertaram. Eu tenho um pouco de receio desses diretores focarem demais nos efeitos especiais, porque a pegada deles é muito essa, e esquecerem que a história tem que ser bem contada acima de tudo. Os personagens têm que ser bons, não dá também pra exagerar nas mortes, senão viram jogos mortais genéricos. E eu também tenho medo de ser um Pânico na Floresta a fumação, que não tem nada a ver com a franquia. Eu tenho um pé atrás com esses dois, eles vão ter que se provar. Eu não tenho que te provar nada. No mesmo momento da liberação do trailer, a Warner liberou também uma nova sinopse revelando mais detalhes da história. O mais novo capítulo da ensanguentada franquia de sucesso da New Line Cinema leva o público de volta ao primeiro contato com o sentido de justiça distorcido da morte em Premonição 6, Laços de Sangue. Essa definição de sentido de justiça distorcido eu não tinha pensado antes. Não sei se a morte tem um sentido de justiça, mas até que faz sentido. Atormentada por um pesadelo violento e recorrente, a estudante universitária Stephanie volta para casa para rastrear a única pessoa que talvez possa ser capaz de quebrar o ciclo fatal anunciado e salvar a sua família da morte terrível que inevitavelmente aguarda todos eles. Temos alguns detalhes aqui. Primeiro, que a Stephanie vai ter pesadelos, que parecem muito reais, mas ainda vão ser pesadelos. Isso me lembra o quê? Premonição 4! Ah não, de novo não! No, God! Já não gostei desse negócio de pesadelos. Não me parece um conceito muito interessante. Segundo, é que ela vai ser universitária, e alguns sites dizem que ela vai ter 18 anos. A Caitlyn Santa Juana tem 29 anos, e ela vai fazer uma adolescente de 30 anos? Bom, a questão é que ela vai precisar voltar pra rastrear, olha esse verbo, rastrear a única pessoa que talvez possa acabar com os planos da morte e livrar a sua família. Bicho, quem será a única pessoa que pode fazer isso? Temos no páreo duas opções disponíveis. A primeira é a Kimberly Corman, que foi vista no set de filmagens com um dos atores. Como eu disse anteriormente, a AJ Cook não apareceria aí porque ela tá sem fazer nada. Onde há fumaça, há fogo. Que fogo, ai você. E a segunda opção é, claro, o William Bloodworth, o nosso eterno Tony Todd, que nos deixou recentemente em novembro de 2024. Seria simplesmente cinema se o Tony Todd fosse a única pessoa capaz
capaz de impedir a morte. Olha que homenagem absoluta seria pra esse ator tão icônico do cinema de terror. Se fosse bem feito, obviamente. Mas a questão é, ele vai estar no filme realmente? Então, Premonição 6 está sendo gravado há pelo menos um ano. A gente não sabe direito nem a causa da morte do Tony Todd, muito menos o estado de saúde dele quando o filme estava sendo rodado. Porém, vários sites, como o Bloody Disgusting, lá no IMDb também apareceu, afirmaram categoricamente que sim, Tony Todd vai estar no filme. E esse vai ser o seu último trabalho, no caso póstumo. E dizem mais, que a história do filme vai explorar muito o personagem dele e vai ter até mesmo flashbacks da sua infância. É sério, se tiver flashbacks sobre o Bloodworth, vai ser absoluto cinema, não vai ter jeito. Porque apesar de eu ter gostado muito do teaser, tô tentando manter as minhas expectativas para esse filme moderadas. Eu acredito fielmente de que ele vai ser um Premonição 5.2. Ele vai ser muito parecido com Premonição 5. Temos novas teorias, novos personagens, Bloodworth aparecendo de novo, talvez um plot twist ou alguma vinculação com os filmes anteriores ali no final, e não vai passar disso. Então eu acho que vai ser um filme mais contido. Só que, se o roteiro trouxer esse personagem para uma participação maior e explorar ele a fundo, ainda trazendo a Kimberly também, bicho, é desmaio no cinema. E se aparecer a Wendy, o negócio vai abaixo. Então é isso, maníacos. Premonição 6 está vindo muito aí, tá pertinho. Dia 14 de maio, ou antes, já terei assistido. E vou assistir pelo menos umas 10 vezes no cinema, no mínimo, se o filme for bom. O vídeo demorou, mas saiu. E eu queria que ele saísse o mais completo possível. Por isso eu não corri pra lançar ele. Porque não adianta, logo esses vídeos de análise de trailer ficam datados. O filme lança daqui a pouco e ninguém assiste mais bosta de análise de trailer. Então ele tinha que ser especial pra mim de alguma forma. Esse foi um teaser. Ainda teremos um trailer oficial, com mais cenas, mais teorias, mais personagens, e quando isso acontecer, eu retornarei para analisar por completo mais uma vez. Então, para que isso seja possível, não esqueça, deixe o seu like para ajudar no engajamento deste vídeo e inscreva-se no canal caso não seja inscrito para não perder os próximos. E se você tem interesse em receber os vídeos antecipadamente, bem como ter o seu nome e a sua foto creditados aqui no final dos vídeos, considere ser um membro do canal, porque assim você recebe esses benefícios e me ajuda a manter o Cinemania de pé. Muito obrigado a todos vocês, em breve eu volto para mais um vídeo e até a próxima. With the lights on, it's less dangerous.